Boa noite, meus irmãos. Que é isso? Pode ser melhor. Boa noite. Como é bom nós estarmos juntos em mais um Adorando em Casa. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Eu queria te lembrar a nossa declaração de propósito. Nós existimos para amar a Deus, para acolher as pessoas e servir a nossa cidade. Esse é o motivo pelo qual nós estamos focados, é esse o trilho que nós estamos seguindo. Eu queria te convidar nessa noite a fazer dessa noite uma noite de adoração ao nome do Senhor. Queria te convidar também a tirar uma foto com a sua família, com um papagaio, com um periquito, com um cachorro, com um gato, com quem você quiser. Talvez uma foto da sua televisão, uma filmagem de um pedaço do louvor, da mensagem, enfim, alguma coisa que você pudesse nos marcar no nosso Instagram, que é @IBCPalmeiras. Isso enche o nosso coração de alegria, porque é uma forma de nós sabermos quem está conectado, quem está nos acompanhando, e isso é muito bom. Por isso, nessa noite, faça da sua casa aí um lugar, um ambiente onde Deus pode ser adorado e glorificado. Vamos juntos adorar ao nosso Deus. A graça e paz, igreja, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Adorando em Casa, esse momento tão gostoso que a gente tem aqui de se reunir enquanto igreja. Embora seja à distância, a gente sente que essa é a forma que nós temos nesse momento de ficar pertinho. E nessa noite eu queria te convidar, se você viu que a gente está de pé aqui, queria te convidar a ficar de pé também aí na sua casa, para cantar com a gente, para celebrar com a gente, porque mesmo diante de tantos desafios, mesmo diante de uma situação tão complicada essa atual que nós estamos vivendo, a nossa esperança é o nosso Redentor, o Filho de Deus que está vivo. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, é isso que nos faz caminhar todos os dias, é isso que nos faz perceber e entender que vai ficar tudo bem. Então eu quero te convidar nessa noite a cantar com a gente essa canção e declarar que o Filho de Deus está vivo. Amém? Vamos lá. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado
Irmãos, esse é o tempo dos nossos avisos, dos nossos comunicados. E eu estou muito feliz, com o coração assim explodindo de alegria, porque hoje foi dia do recolhimento das doações do Vida Solidária e cada vez mais essa igreja me surpreende com o quanto ela é generosa. Chegaram muitas doações e nós estamos muito felizes. Você pode ver fotos e vídeos no nosso Instagram, no @IBCPalmeiras. Quando a gente for entregar essas doações também, a gente vai postar por lá. Mas muito obrigado a você que participou. Muito obrigado a toda a equipe do Vida Solidária que trabalhou para essa arrecadação. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa igreja é uma igreja que serve a nossa cidade. Nós estamos fazendo diferença onde nós estamos inseridos e isso é fundamental. Fica aqui o meu muito obrigado a todos que participaram da ação de hoje. Lembrando que para o próximo mês tem mais, tá bom? Então, a ideia é que todos os meses a gente tenha arrecadações para abençoar instituições da região oeste de Belo Horizonte. Os outros avisos são aqueles que a gente sempre está avisando aqui, né? O primeiro é toda quarta, 21 horas, tem uma live com o pastor Serginho. E essa semana ele trocou um pouquinho o formato e ficou muito legal. Já estava muito bom e agora mais uma vez está muito especial. Ele está trazendo reflexões daquilo que está sendo chamado de quarentena com o Pai. Então são reflexões e estudos do Pai Nosso, né, das orações. Está sendo muito, mas muito legal. Ele começou agora a quarta passada e as próximas quartas vão ser essa temática. Eu queria desafiar você a assistir. Eu tenho aprendido e crescido muito e sei que você também vai crescer fazendo isso. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa célula online. Deus também tem nos dado um tempo muito especial. É um tempo onde nós reunimos todas as células da IBCP. Então, se você está sentindo falta de alguém da sua célula, chame, convide, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial e muito abençoador. Domingo nós temos 2 encontros, né? Às 17 horas, a nossa Escola Bíblica Online. Você é convidado a participar conosco. Todas essas programações que eu falei até agora é no Instagram, @IBCPalmeiras. E o Adorando em Casa, que é aqui no YouTube, né? Que é IBC Palmeiras. Todo domingo às 19 horas. Nossa igreja tem, irmãos, estado viva, ativa, para a glória de Deus. Então eu queria convidar você a não deixar de participar de nenhuma dessas programações. E todos os dias, às 8h30, às 20h30, nós temos também orado uns pelos outros, e eu conto com o seu apoio em todas essas programações. Irmãos, eu reparo na Bíblia e vejo nitidamente que todas as vezes que Deus abençoa alguém, que Deus dá alguma coisa para alguém, é porque Ele deseja que isso seja compartilhado. Sabe, a gente vê na história de Israel isso acontecendo o tempo todo. E Deus pede para que o povo se lembre disso. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e por causa disso sejam generosos com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas. Então Deus diz, olha, eu vou dar para vocês, mas eu desejo que vocês também compartilhem aquilo que eu vou dar para vocês. Nesse momento que a gente tem vivido de incertezas e medo, talvez seja um momento em que a gente pense assim, eu não posso gastar dinheiro, eu preciso enfiar tudo no bolso e eu não vou gastar. Mas eu queria que você tivesse a noção e a sensação de que se você tem algo para guardar, de que se você tem algo para colocar no bolso, é porque Deus permitiu que você tivesse. Se você tem, é porque Deus te deu. E como eu acabei de dizer, se Deus te deu, é porque Ele deseja que você compartilhe. E nesse momento que a gente está vivendo, olha, você está vendo os bancos vazios, completamente vazios. A igreja precisa continuar se movendo. A igreja é de Cristo. A igreja não é minha, não é do pastor, não é sua, não é de ninguém. A igreja é de Cristo e ela precisa continuar se movendo. Por isso eu queria pedir a você que você traga à memória essa noção de que se você tem algo, é porque Deus te deu. E agora é esse momento que nós chamamos de momento da generosidade. Isso é ser generoso. Eu tenho e eu posso contribuir para que a igreja de Deus continue avançando, para que a igreja de Deus continue atingindo lugares que eu sozinho não vou alcançar.
Por isso, aqui do lado vai aparecer os dados da conta da igreja. Faça o depósito, já que nós não temos mais um momento de oferta presencial aqui na igreja, faça o depósito nessa conta e, se possível, envie o comprovante para esse e-mail que também está aqui do lado. E mesmo essa contribuição sendo virtual, sendo às vezes meio fria, meu desejo é que você faça ela de coração e que no momento que você apertar o botão para realizar a transferência, considere que, na verdade, esse gesto, que aparentemente é frio, é um gesto de gratidão e é um gesto de generosidade. Deus te abençoe. Queria te convidar nesse momento a nos juntarmos em oração. Nós vamos cantar uma canção hoje que diz que eu entrego tudo a Ti. Te dou o meu coração, tudo que é em mim. E sabe que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde de fato nós temos que nos entregar. Nós temos que nos render. Porque nós descobrimos, na verdade nós já sabíamos, e toda essa pandemia nos reforçou, que nós não temos o controle de nada. E em muitos momentos da nossa vida, o que nos resta é apenas confiar e nos entregar. Por isso, entregue tudo ao Senhor nessa noite. Entregue o seu coração preocupado, ansioso, aflito. Entregue também suas alegrias. Chegue até Ele com suas ações de graças, confiando de que Ele sempre cuidou de você e Ele sempre vai cuidar. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é sempre bom. Obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. Nós não merecemos tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia. Obrigado porque nessa noite nós podemos nos reunir mais uma vez, o Teu povo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E pedimos a Deus que o Senhor seja glorificado em tudo, que o Senhor seja adorado, que o nome do Senhor seja bendito. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá muito além, ó Deus, do que nós pedimos ou pensamos. Eu quero, ó Deus, colocar cada um dos meus irmãos diante do Senhor, onde quer que estejam nesse momento. Colocar o coração de cada um se apresenta ao Senhor nessa noite de uma forma, uns com cânticos de alegria, com gratidão, outros com as suas dores, as suas angústias, ansiedades, preocupações. E o mais lindo disso tudo é saber que o Senhor nos aceita por completo. O Senhor aceita as nossas ações de graças e o Senhor aceita as nossas súplicas. Nós entregamos, Senhor, tudo ao Senhor nessa noite. Toma o nosso coração, toma a nossa vida, toma tudo, Senhor, absolutamente tudo que temos. É para a honra e glória do nome do Senhor, que o Senhor continue sendo glorificado, exaltado e adorado. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Por amor
nas tuas mãos. E tudo que o mundo nos oferece, Pai, nós abrimos mão. Nós queremos somente a Ti, nós queremos Te dar louvor. Por isso, Deus, tudo que nós temos, nós queremos Te entregar, Deus. Nós queremos depender apenas da Sua graça, depender apenas do Teu perdão, depender apenas da Tua misericórdia, Deus. Aceita as nossas vidas, Pai. Aceita o nosso sacrifício vivo. Nós nos rendemos diante de Ti, Jesus. Nós entregamos tudo a Ti nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Essa próxima canção que a gente vai cantar foi um pedido da Cris Reis. Beijo, Cris. A gente abriu um box um dia no nosso Instagram, da IPC Palmeiras. E aí algumas pessoas sugeriram algumas canções e a gente vem cantando elas ao longo desses cultos que a gente tem feito. E essa é uma delas que a Cris Reis pediu. Então eu queria te convidar a cantar junto com a gente essa canção. Vamos lá? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me em Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Eu te convido, mais uma vez, a confessar. Confesse ao Senhor, confesse. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração, o coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me em Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Se pedirmos, Tu virás.
Bom, irmãos, nós estamos numa série de conversas sobre o cristão ateu, né? Crendo em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. E hoje a nossa terceira mensagem. Hoje nós vamos falar quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Deus tem nos abençoado e tem falado muito ao nosso coração através dessa série. E eu queria te convidar nessa noite a ter o máximo da sua atenção nesse momento, porque é algo que pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Salmos de número 51. E eu vou ler esse salmo com você ao longo do sermão, tá bom? À medida que a gente for conversando, nós vamos lendo os versículos desse capítulo. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, para que no tempo oportuno a gente vá falando sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho, irmãos, sobre vergonha, sobre carregar uma culpa por causa de algo que nós fizemos no passado. Vamos falar a verdade aqui, gente? Todo mundo tem uma história do seu passado, assim, uma história, e você diz assim, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu pensei nisso, eu não acredito que isso faz parte da minha história. Bom, eu tenho história assim, eu imagino que você também tenha. Situações que são inacreditáveis, situações que a gente olha e diz, não é possível que isso aconteceu comigo. E sabe que se nós não soubermos lidar bem com os nossos pecados, se nós não conseguirmos lidar bem com as nossas falhas, com aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, nós podemos ficar presos na armadilha da culpa e da vergonha por algo que aconteceu. Isso é um ciclo, né? A vergonha e a culpa é um ciclo que, se a gente não abrir os olhos, nós podemos ficar nesse ciclo toda a nossa vida. Eu conheço pessoas que estão a vida toda, até hoje ainda, estão presas no seu passado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando você crê em Deus, mas tem vergonha de seu passado. Eu escolhi o Salmo 51 por ser um salmo de Davi, e um salmo que foi composto num momento muito triste, muito difícil da vida de Davi. O rei Davi viveu uma experiência muito pesada, uma experiência que poderia ter lhe gerado culpa, de tal forma que ele ali desistisse totalmente da sua vida. Antes da gente conversar sobre o Salmo 51, eu preciso voltar com você ao que aconteceu antes de nascer o Salmo 51. O Salmo 51 nasce após o arrependimento de Davi em seu episódio com Batseba, ou algumas versões vão dizer Betseba. Se você quiser ler na sua casa depois, não dá tempo de eu ler aqui hoje, mas 2 Samuel, capítulo 11 e 12, nos conta a história que está antes do Salmo 51. O Davi é rei de Israel, e o texto começa dizendo lá de 2 Samuel capítulo 11, que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi se levantou tarde. Olha que interessante, ou seja, Davi deveria estar na guerra, mas Davi, por algum motivo, está no seu palácio, ele acorda tarde, acorda talvez meio-dia, 11 horas da manhã, não sei o horário que ele acordou, e aí Davi, o seu povo está em guerra, os seus soldados estão em guerra, Davi está tranquilo no palácio, acorda tarde, e o texto nos diz que ele vai para o terraço do seu palácio. E quando ele vai para o terraço do seu palácio, o Davi avista uma linda mulher tomando banho. Nós não sabemos exatamente como que se dá esse episódio, se Davi conseguiu ver por uma fresta, ele estava num lugar mais alto e a Betseba estava num lugar mais baixo, se ela estava em cima da casa, enfim, a gente não sabe bem esse detalhe, mas fato é que Davi viu aquela linda mulher tomando banho, e Davi ficou encantado, e Davi, como rei, como aquele que era soberano sobre o povo, primeiro ele pergunta sobre aquela mulher, e claramente as pessoas lhe dizem, os seus informantes, olha, ela é esposa de Urias. Davi não se importa com isso, e Davi manda chamar aquela mulher, e Davi se deita com aquela mulher.
E aquela mulher então vai para sua casa e logo depois ela traz um recado para Davi. Davi, eu estou grávida. Davi agora se vê numa situação completamente amarrado. E ele então, a Bíblia é interessante que a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo, né? E Davi vai cada vez mais se amarrando, cada vez mais se colocando numa situação complicadíssima. Ele então toma uma decisão. Ele manda chamar Urias lá da guerra, o esposo da Betseba. E aí, quando Urias chega diante de Davi, ele diz: Urias, rapaz, você está correndo muito risco lá na guerra, está muito perigoso para você, você está muito cansado. Faz o seguinte, vai para sua casa, se deita com a sua mulher e depois a gente vê se você volta para a guerra ou não. E é interessante que o que Davi está querendo com isso é que Urias se deite com a sua mulher para que o filho fique como se fosse dele. Vai vendo o que Davi está arrumando. E Urias era tão fiel ao povo e ao rei Davi, que a Bíblia conta que Urias dormiu na entrada do palácio. O Urias se recusou a ir para sua casa se deitar com a sua mulher. E Davi foi perguntar para ele: rapaz, por que você não foi para sua casa? Ele disse: Davi, você está doido, cara, eu não posso fazer isso. O meu povo está lá morrendo na guerra, o pessoal está sofrendo na guerra, eu vou para casa me deitar com a minha mulher? De jeito nenhum, meu lugar é lá na guerra. E aí Davi, não satisfeito, Davi chama ele para o palácio de novo, dá a ele comida, dá a ele bebida, na tentativa de embriagar Urias, e embriagado ele volte para sua casa e se deite com a sua mulher. E claro, mais uma vez, o plano de Davi dá errado, porque Urias não vai para sua casa se deitar com a sua mulher. E o Davi se enrola mais ainda. O Davi tem um plano, ele manda uma carta para Joabe. Joabe é o chefe ali do exército de Davi. E ele diz: Joabe, coloca Urias na frente da batalha. O plano de Davi é asqueroso. Davi quer que Urias morra. Pesado, né, gente? Essa história, contar ela é difícil, viu? E aí, ele manda essa carta, e Joabe, claro, obedece, coloca Urias na frente da batalha, e não deu outra, Urias morreu. E essa é a história de Davi com Betseba. Davi alucinado, Davi cego pelo pecado, porque o pecado faz isso com você e comigo, viu? A gente vai entrando, a gente vai se amarrando e parece que tem uma venda nos nossos olhos, a gente não vai enxergando e vai cavando cada vez poços mais fundos. Por isso que o nosso caminho é o da santidade. Um abismo puxa outro abismo. E Davi talvez até imaginou que ficasse por isso mesmo, mas aí nós chegamos em 2 Samuel capítulo 12. Deus, vendo toda essa situação, manda Natã, que é o profeta. O profeta é aquele que falava em nome de Deus ao povo. E Deus manda Natã lá no palácio de Davi para dizer para Davi que ele havia visto tudo que Davi fez. Natã usa um método didático, conta uma história para Davi e tal, e denuncia o pecado de Davi, diz: olha, esse pecador que eu estou contando aqui, essa pessoa má que eu estou contando nessa história que eu acabei de te contar, é você, Davi. E Deus viu o que você fez, e o que você fez desagradou a Deus. E claro, Davi colheu consequências duríssimas por conta do seu pecado. E esse é o contexto do Salmo 51. O Salmo 51 nasce depois que o Natã chega no palácio de Davi, coloca o dedo na cara dele e diz: você é um pecador, Davi. O que você fez é absurdo, é surreal, é inacreditável. O passado de Davi não é um passado bonito. O Davi tem uma capacidade de seguir muito interessante. Porque qualquer um de nós, no lugar de Davi, teria muita, mas muita dificuldade de deixar o passado para trás. O passado de Davi é o passado de um mentiroso, de um dissimulado, de um cínico,
de alguém muito maquiavélico, que bola, que chama o cara, manda para casa dele, aí não dá, aí tenta fazer o cara ficar bêbado. É um negócio muito feio que Davi faz. É um passado de homicida, porque ele é assim responsável pela morte de Urias. É um passado de adultério. Davi poderia ter escolhido qualquer outra mulher que não tivesse compromisso naquela época. Como rei ele poderia fazer isso, mas não, ele quer a mulher, ele tem quantas mulheres ele quiser, mas ele quer a única mulher que Urias tem. E Davi consegue, quando Natã fala com ele, Davi consegue mergulhar-se na graça de Deus. Porque a graça de Deus é absurda. A graça de Deus é inexplicável. A graça de Deus é algo que não cabe na nossa razão. Davi é capaz de olhar para a nova chance que Deus lhe dá e dizer: Senhor, eu quero. Eu não quero, Senhor, ser refém do meu passado. Eu entendi o meu pecado, eu entendi o meu erro. Eu peço ao Senhor perdão e eu quero continuar a minha vida. É interessante porque eu já vi muita gente, por muito menos, não conseguir seguir. E sabe que, irmãos, viver preso ao nosso passado é um enorme problema. Pelo seguinte, o sacrifício de Jesus na cruz é justamente para que nós não precisássemos mais viver presos ao nosso passado. Então, quando eu permito que a culpa tome conta do meu coração e eu desisto de Deus, eu desisto da vida, eu desisto daquilo que eu ainda posso reconstruir na minha vida, o que eu estou dizendo é: o sacrifício de Jesus não serve para nada. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Ou seja, é por causa do sacrifício de Jesus, aqui Isaías está falando do Messias que ainda viria, é por causa dele que nós somos sarados, é por causa do sacrifício dele que nós somos curados. Então ninguém precisa viver refém do seu passado e da culpa do seu passado. Por isso que quando nós vivemos presos à culpa do nosso passado, nós somos um cristão ateu. Nós cremos em Deus, mas carregamos culpa, vergonha por causa do nosso passado. E hoje eu queria te ensinar alguns passos que precisamos dar se quisermos deixar a culpa e o passado para trás. Pega uma caneta, pega um papel, ou abre um bloco de notas no seu celular. Aliás, se você estiver anotando sermões, manda no meu WhatsApp, eu queria muito ver, eu adoro ver as anotações, aquilo que as pessoas estão escrevendo, que elas estão percebendo. Então, se você estiver anotando nesse tempo que nós estamos aí virtuais e online, manda para mim, eu vou ficar muito feliz de saber que tem gente anotando, que tem gente fazendo isso, né? Então, anota aí. Davi nos ensina alguns passos que precisamos dar se quisermos deixar a culpa do passado para trás. Passos que precisamos dar se quisermos deixar a culpa do passado para trás. Primeiro passo, entenda quem Deus é. Entenda quem Deus é. Olha aí comigo, Salmo 51, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi começa nos ensinando que nós precisamos entender quem Deus é. Davi clama aqui por misericórdia e perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. O Davi começa reconhecendo quem Deus é. Quem Deus é? Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em compaixão. Deus é capaz de perdoar todas as culpas. Deus era o único capaz de lavá-lo de seus pecados. E ele reconhece quão grande, quão maravilhoso é esse Deus. E aí ele faz alguns pedidos para Deus.
Ele diz: apaga as minhas transgressões, Senhor. O Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que é rico em amor, em bondade, apaga as minhas transgressões. E apaga aqui traz a ideia, né, no original, a ideia é como se algo estivesse escrito numa lousa, num quadro, e Deus viesse e apagasse. A figura que Davi está usando é: Deus, nesse momento em que fui confrontado pelo meu pecado, nesse momento que as vendas foram tiradas dos meus olhos, é como se todos os meus pecados viessem para uma lousa, para um quadro, e todos eles vêm escritos. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sei quem o Senhor é rico em bondade e misericórdia, e eu preciso que o Senhor venha e apague esses pecados. Davi continua dizendo: lava-me. Essa expressão lavar era a mesma usada para lavar roupas. O que Davi está dizendo é: Senhor, a minha sensação é como se eu tivesse acabado de comprar uma roupa suja que precisa ser lavada. Eu estou sujo, Senhor. E eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me dê um novo começo, uma nova história. E sabe que, irmãos, nós temos um problema na nossa geração. Nós temos uma geração que, ao invés de correr para esse Deus, quer comprar Deus. A nossa geração tem uma dificuldade com a graça de Deus, porque nós queremos o tempo todo comprar essa graça. Nós queremos o tempo todo comprar Deus para obter perdão pelos nossos pecados. E aí nós nos tornamos cristãos que assistem os cultos para manter uma máscara e para limpar uma barra com Deus. Aí eu começo a usar dos mecanismos religiosos para limpar a barra com Deus. Durante a semana eu faço uns negócios que eu sei que Deus não gosta, mas domingo eu estou firme e forte com a minha igreja. A gente começa a achar que, ao invés da gente se arrepender pelos nossos pecados, a gente pode ficar com a mesma vida, desde que a gente, de alguma forma, compense isso para Deus. Davi preferiu, ao ser confrontado pelo seu pecado, clamar ao Deus que é rico em amor. E ele apela a quem Deus é, ele diz assim: por teu amor e por tua compaixão. Senhor, não é por causa de mim, não. Não é por causa da minha bondade, não é por causa dos meus sacrifícios, não é pelo dinheiro que eu tenho como rei e posso dar ofertas e dízimos e mais dízimos ao Senhor, não. É por causa do teu amor e da tua compaixão, é por causa de quem o Senhor é. Muitos se acham bons demais para pedir perdão a Deus. Davi não, Davi diz: Senhor, por favor, eu me lembro quem o Senhor é, e o Senhor é rico em misericórdia. Muita gente não consegue receber o perdão de um pecado cometido. Muitas pessoas não conseguem deixar a culpa do seu passado para trás, porque tem uma visão equivocada de Deus. Por isso que o primeiro passo é entender quem Deus é. Muita gente olha para Deus como se Deus fosse um velhinho, ranzinza, que está com um caderninho, uma caneta na mão, e na hora que alguém pisa fora da faixa, ele diz: menos um. Menos um, menos um. E aí a gente começa a achar que Deus se relaciona conosco nessa relação de débito e crédito. Davi claramente diz: o Senhor não é um Deus que está à espreita para me punir o tempo todo. O Senhor é um Deus rico em misericórdia. Essa ideia de alguém que está com um caderninho anotando os seus erros, isso não é um Deus, isso é um diabo. Davi faz questão de dizer que ele é rico em compaixão e misericórdia. Então, irmãos, se nós quisermos parar de carregar culpa pelo nosso passado, nós precisamos entender o Deus amoroso que temos. Deus é rico em amor, em graça, em generosidade e bondade, e Ele quer, e Ele pode perdoar você nessa noite, Ele pode ajudar você a se livrar das culpas do seu passado nessa noite, se você assim pedir a Ele. Mas tem um segundo passo que nós precisamos dar, se nós quisermos abandonar o nosso passado e deixar a culpa para trás. Você precisa entender quem você é.
Se você estiver anotando, anote aí. Entenda quem você é. Olhe comigo os versículos de 3 a 6. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Você quer deixar o seu passado para trás? Quer deixar a culpa para trás? Entenda quem você é. Um passo é entender quem Deus é, o outro é entender quem você é. Tem uma definição do Martinho Lutero, o grande reformador. O Martinho Lutero se apresentava de uma maneira interessantíssima. Ele dizia assim: eu não tenho outro nome senão de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Eu não tenho outro nome senão de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. O Lutero era convicto de quem também ele era, e assim foi também com Davi. Davi assumiu a total responsabilidade pelos seus pecados. O Salmo usa expressões no singular, ele vai dizer: eu reconheço as minhas transgressões. Eu pequei contra ti. No versículo 3, ele vai dizer: o meu pecado sempre me persegue. Interessante, né? Davi está dizendo o seguinte: esse meu pecado, os meus pecados estão sempre na minha consciência. Eu tento fingir que não fiz nada. A gente brinca, né? Quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente fala assim: eu fingi desmaio. O que o Davi está querendo dizer é mais ou menos isso: eu tentei fingir desmaio, eu tentei fingir que nada estava acontecendo, mas o meu pecado sempre me persegue. Ele está sempre na minha consciência. É Deus o incomodando, é Deus o impelindo, é Deus o convencendo. E aí no versículo 4 ele diz: contra ti, só contra ti. Davi reconhece que ele é alguém que feriu o caráter santo de Deus. Davi diz: Senhor, eu pequei. E antes de pecar contra qualquer outra pessoa, eu pequei contra o Senhor, contra a santidade do Senhor. E no versículo 6 ele vai reconhecer que não agiu como Deus desejava para ele. Davi, irmãos, lidou com isso de uma forma interessantíssima. Ele diz: a culpa é minha. Ele assumiu a total responsabilidade do seu erro e do seu pecado. O que mais chama a atenção é a gente perceber que esse é o nosso maior desafio. Esse é o nosso retrato, irmãos. Porque nós somos como Davi. Davi diz: eu sei que desejas a verdade no íntimo, eu sei o que o Senhor quer, eu sei o que eu tenho que fazer. E esse é o nosso retrato. Nós sabemos o que Deus espera de nós, mas muitas vezes nós não fazemos. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o nosso próximo, nós pecamos contra a nossa igreja, contra a nossa família e tantas outras coisas. E Davi, é interessante que nós também somos assim. Nós muitas vezes sabemos o que Deus quer, mas nós pisamos na bola e nós erramos, tomando decisões que ferem o caráter santo de Deus. Davi, entendendo quem ele é, ele assume a responsabilidade, mas a maioria de nós teria dito assim: Senhor, mas ela também não é fácil não, viu? Como é que ela vai tomar banho num lugar que eu posso ver? Não é assim que a gente faz, não, eu fiz isso. Eu tomei essa decisão, eu cometi esse pecado, porque assim, o lugar que eu trabalho é terrível, é difícil demais. Ah, não, é o meu cônjuge, é o meu filho me provoca na hora que eu vejo, eu já falei, eu já xinguei, eu já pequei. O Davi não faz isso não, o Davi diz assim: foi eu, Senhor, foi eu. A responsabilidade é toda minha. Então, meu irmão, se você quer se libertar do seu passado, do seu pecado, da sua culpa, reconheça que os seus erros são seus e só seus. É responsabilidade sua. Nunca, irmão, se falou tanto
em autorresponsabilidade como no tempo que nós vivemos. Todo coaching, por exemplo, vai falar de autorresponsabilidade. E nunca se teve tanta falta de autorresponsabilidade. A culpa é sempre do outro. É impressionante como que nós temos essa característica de não nos autorresponsabilizarmos pelos nossos atos e sempre procurar um culpado que não seja a gente. Davi diz, Senhor, eu sei quem eu sou e eu reconheço as minhas transgressões. Então, um passo é entenda quem Deus é. Segundo passo, entenda quem você é. Terceiro passo, entenda o que você deve pedir a Deus. Olhe comigo os versículos 7 a 9. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Entenda o que você deve pedir a Deus. O que Davi pediu é que ele fosse purificado e lavado, versículo 7. Pediu que fossem renovados o júbilo e a alegria, versículo 8. E pediu a Deus que os seus pecados fossem apagados, versículo 9. É interessante que Davi não está preocupado com coisas materiais. Davi está preocupado com o seu pecado que afetou a sua relação com Deus. O que mais doía no coração de Davi naquele momento eram as coisas interiores, era o seu pecado que veio à tona. E nos nossos dias, irmãos, infelizmente, nós não temos ouvido orações desse tipo. As nossas orações são sempre por uma boa faculdade, por um bom trabalho, pelo casamento, sempre relacionado a alguma coisa exterior a nós. Faz tempo que eu não ouço alguém orando assim, Senhor, me ajuda a ser santo. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso confessar esse pecado. Senhor, me faz alguém puro, me purifica pelo sangue do teu Filho Jesus. Me ajuda nesse caminho da santidade, Senhor. Eu estou tão distante, eu estou tão longe, eu estou fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Me ajuda a mudar isso. Muitas vezes, irmãos, as nossas orações são altamente egoístas e nós precisamos reconhecer os nossos pecados, receber o perdão de Deus e entrar num caminho de santidade, de buscar a vontade de Deus e obedecer a Deus. Um certo autor já disse que, de fato, a santidade é aperfeiçoada no céu, mas o começo dela está invariavelmente reservado a este mundo. Então é aqui, neste mundo, nesse tempo em que vivemos, que nós começamos essa busca de pedir a Deus que nos ajude, que nos purifique. É aqui que pedimos a Deus que nos mude. Você não consegue, presta atenção nisso, você não consegue mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. E isso começa no presente. Você só vai colher boas coisas no seu futuro se você plantar no presente. Então o passado a gente deixa para trás. E olha para o futuro, entendendo que é no nosso presente que nós plantamos o que a gente vai colher no nosso futuro. Então peça a Deus purificação pelos seus pecados todo dia. Entenda o que você deve pedir a Deus, e é graça, é misericórdia. Aprenda a chamar os seus pecados pelo nome. Nós estamos perdendo, irmãos, essa capacidade de reconhecer os nossos pecados. A confissão dos nossos pecados está se resumindo a uma oração no almoço, onde no final da oração a gente diz assim, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Que pecados? Você refletiu sobre eles? Você parou para pensar por que é que você está cometendo isso? É o quê? Quem é que está à sua volta? Por que você tem esse tipo de comportamento? Você precisa aprender a conversar isso com Deus, a colocar isso diante de Deus e chamar os seus pecados pelo nome. Davi sabia o que ele deveria pedir a Deus e o que o havia levado para esta oração. Creia que quando, irmãos, nós entendemos o que nós temos que pedir a Deus, que é por misericórdia e perdão, Ele nos perdoa
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O João não está dizendo assim, olha, eu acho que dependendo do que você fazer, assim, se você dobrar sua oferta, se você fazer um sacrifício, um jejum, um negócio assim diferente para surpreender e impressionar Deus, porque a gente tem esse negócio, né? A gente acha que a gente surpreende Deus, mas isso é papo para um outro dia. Mas eu acho que se você fizer um negócio diferente, eu acho que Deus te perdoa. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel, Ele não tem variação de dúvida, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Então, meu irmão, peça a Deus que te purifique. Coloque os seus pecados diante de Deus e entenda que você tem que pedir a Ele, que é um Deus misericordioso e compassivo. Quarto passo, entenda o que Deus pode te oferecer. Entenda o que Deus pode te oferecer. Versículos 10 a 13 diz, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. É daqui que nasce essa música que a gente canta, né? Nós, inclusive, a cantamos, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É essa expressão que nasce aqui no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi pede a Deus um coração puro, Davi pede que Deus não o abandone, Davi pede pela alegria da salvação, Davi pede um espírito ou uma vida pronta a obedecer, e o fim desta oração, irmãos, revela o que Deus quer oferecer, que é a mudança de vida. Olha aí o versículo 13 de novo. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. É isso que Deus pode te oferecer. Deus pode te oferecer mudança de vida. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu sei que o Senhor vai me perdoar, eu estou clamando por isso, e tem um negócio, se o Senhor me perdoar, eu vou ensinar os transgressores a se voltarem para ti. Gente, o Davi é impressionante. Ele disse, o Senhor me dê mais uma chance, uma oportunidade. Eu quero trilhar o caminho da santidade e ajudar outras pessoas, para que elas se voltem para ti. Deus quer mudar a sua história, e Davi não perdeu todo o restante da sua vida na culpa do seu passado, mas Davi está dizendo, se o Senhor me der uma chance, o Senhor pode contar comigo. Eu não estou sendo cínico com o Senhor, não. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou ensinar todo mundo a obedecer ao Senhor. Eu vou ensinar os transgressores a amarem o Senhor. Ah, irmãos, e como é triste, uma das coisas que mais dói no meu coração como pastor, é ver gente que cada vez mais se entrega aos seus pecados. Ver gente que cada vez mais lida com Deus de forma cínica. Ver gente que não conseguiu ser mergulhado na graça, no perdão, na misericórdia de Deus, e chuta o balde e diz, agora também eu vou fazer tudo da minha cabeça. O Davi diz, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu não vou desistir. E conhecendo Davi, Davi pediria mais 1000 chances dessas, se fosse preciso. Meu irmão, minha irmã, não se entregue aos seus pecados. Não se acostume com os seus pecados. Entenda que Deus pode oferecer a você mudança de vida e mudança de comportamento. A sua vida é preciosa para o Senhor. E Deus te fez para a glória dEle. Cuidado quando a gente começa a se acostumar com os nossos pecados, porque um abismo vai puxar outro abismo.
É isso que Deus quer te dar, uma nova oportunidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova? Quem lembra aí? Nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus te dá uma nova chance. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, mas é porque o senhor não sabe da minha história. Meu irmão, a sua eu sei da minha e sei da de Davi. Nós estamos falando de um homem mentiroso, homicida, maquiavélico, e que Deus dá uma nova chance para ele. Isso significa que quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa mesmo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então entenda que Deus pode oferecer a você a oportunidade de mudar de vida. E quinto e último passo que eu queria conversar com você hoje entenda o que você pode oferecer a Deus. Versículos 14 a 17 diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Presta atenção no 16, hein? Presta atenção. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Entenda o que você pode oferecer a Deus. O que você pode oferecer a Deus? Você pode oferecer a Deus a sua vida. Davi diz aqui no versículo 16, o Senhor não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. É claro que aqui a gente está no sistema do Antigo Testamento ainda de sacrifícios, né? Então não é que Davi está dizendo que não tem que oferecer mais sacrifício dentro daquele contexto que ele vivia. O que Davi está dizendo é: Senhor, eu já entendi que não adianta só eu oferecer sacrifício e a minha vida está toda bagunçada. O Senhor não se agrada desse tipo de sacrifício falso, externo, mas que por dentro não é verdadeiro. E é interessante porque Davi tinha acesso aos melhores animais para sacrifícios. E ele diz: Senhor, eu já entendi que não é disso que o Senhor está falando. Eu já entendi. E aí no 17 ele vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Eu entendi, Senhor, que tem a ver com o meu coração. Um coração quebrantado, um coração afetado pela presença do Senhor, pela vontade do Senhor. E muita gente vive uma vida de máscaras, como se Deus não existisse. Crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Vive uma vida longe de Deus, mas compensa com atos externos. Mantém uma imagem, frequenta ambientes religiosos. Mas Davi entendeu que Deus não quer sacrifício, mas Deus quer vida de pessoas. O que você deve oferecer acima de tudo é um espírito quebrantado, é a sua vida por completo. Alguém já disse algo muito interessante, que Deus pode fazer maravilhas com um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços. Deus pode fazer maravilhas com um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços. Eu queria desafiar você hoje a entregar a Deus as suas culpas do passado, a receber o perdão de Deus e mudar de vida, mudar de comportamento. A decisão de permanecer preso ao seu passado é sua, porque Deus em Cristo Jesus já te perdoou. A cruz do Calvário é para isso. É por isso que religioso fica louco com a cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus é o grito de que qualquer passado pode ser perdoado.
Qualquer um de nós, se olhássemos para Davi, diríamos que ele é o pior sujeito da face da terra. Mas a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Dorme com essa hoje. Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? É porque Deus não leva em conta as culpas do nosso passado quando nós vamos até Ele em arrependimento. A cruz é o grito de toda culpa e todo passado, é o grito de que toda culpa e todo passado foram derrubados. E que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Corre para Deus. Fala com Deus ainda hoje. Qual é a culpa que está no seu coração? E diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Para que eu possa ajudar outras pessoas também. Porque se o Senhor me der uma nova chance, se eu for mergulhado na sua graça, na sua misericórdia, eu vou ensinar outras pessoas a te amarem também, através da minha vida. Oro para que o Espírito de Deus te visite nessa noite, te ajude e leve todas as suas culpas embora. Receba o perdão de Deus, chame os seus pecados pelo nome e seja encharcado e mergulhado na graça, na bondade, na misericórdia. Entenda quem Deus é, Deus rico em amor, generosidade e bondade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse foi mais um Adorando em Casa. Eu quero muito, muito agradecer a sua presença, da sua família. Espero que você tenha sido muito abençoado. Espero que você tenha cantado e que você tenha sido ministrado pela palavra de Deus. O grande desafio agora é você colocar tudo que você aprendeu em prática. Queria te pedir mais uma vez que não deixe de postar uma foto e marcar a gente no Instagram, @IBCPalmeiras, que nós queremos ver todo mundo que está celebrando com a gente. Eu desejo a você uma ótima semana e eu espero você na semana que vem para a gente continuar a nossa série de conversas sobre o cristão ateu. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.